Elon Musk está tentando conquistar o espaço com a sua visão voltada para Marte, em particular. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que o bilionário também está interessado na Terra. A sua pesquisa revelou algo: um objeto gigante com quilômetros de comprimento se movendo no fundo do oceano. E o que é esse objeto, hein? Ele é obra de alienígenas e pode afetar você? Continue assistindo enquanto trazemos a você o novo relatório de Elon Musk sobre um objeto enorme, com quilômetros de comprimento que se move no fundo do oceano. Ainda não exploramos tudo o que o oceano tem a oferecer, mas se você acredita em um grupo de caçadores de alienígenas, eles podem já ter chegado antes de nós. Milhares de quilômetros abaixo do Oceano Pacífico Norte, próximo à costa da Califórnia, encontra-se um pesquisador marciano que acredita ser um círculo rastejante de 2,5 km de largura. De acordo com alguns teóricos, a anomalia está sob controle artificial e está estacionada do lado de fora, o que poderia ser uma base alienígena. A Security Team 10, que é conhecida por compartilhar avistamentos estranhos e inexplicáveis, compartilhou o avistamento mais recente. Como você está vendo aqui, temos algumas linhas muito estranhas que quase parecem que um grande veículo estava se movendo no fundo do oceano. O youtuber que atende pelo nome de Tyler disse em um vídeo sobre a descoberta: agora alguns afirmam que essas são linhas do sonar criadas pela varredura do fundo do oceano. No entanto, alguns desses rastros parecem ter sido escavados no solo, com sombras e basicamente parecem trincheiras enormes que não são apenas artefatos de imagem, leituras de sonar ou algo do gênero. O vídeo mostra um objeto em forma de uma figura estranha que se encontra a 3.000 pés abaixo da superfície, que você pode encontrar no Google Maps, inserindo as coordenadas 4.250044 a 8.712918. Os caminhos parecem circundar o objeto. Ele parece estar escavado na areia e no meio desse longo caminho que leva a essa área que contém alguns itens muito anômalos. Vimos um grande objeto circular com um caminho óbvio criado por ele, então temos esse padrão esculpido completamente no solo do oceano que leva diretamente a esse objeto quase perfeitamente circular. E de acordo com o Google Maps, o objeto tem 2,81 milhas de comprimento, o que alguns podem supor que seja uma rocha. Mas Tyler afirma que, se fosse esse o caso, o caminho seria reto e não em zigue-zague. Portanto, a pergunta é: que objeto tão grande está se movendo sob o oceano em zigue-zague dessa forma, como se estivesse sob controle de inteligência artificial? E além disso, a medição da trajetória gera preocupações porque o objeto parece ter percorrido 46 milhas desde o seu ponto de partida. Há outros objetos circulares e em forma de rosca ao longo da trilha que leva a uma estrutura maior, semelhante a uma entrada de garagem que leva a uma mansão. O círculo perfeito estacionado do lado de fora, do que parece ser uma base alienígena, parece conter alguma coisa, mas o Tyler não especula sobre o que poderia ser. Você pode ter certeza de que o círculo perfeito está estacionado do lado de fora do que parece ser uma base alienígena. É assustador pensar que um objeto de 2,5 milhas de comprimento se move nessa direção enquanto ficamos acordados o dia todo olhando para o céu. Muitas pessoas acreditam que as afirmações de Tyler são bizarras demais para serem verdadeiras, mas ele não é o primeiro caçador de alienígenas a fazer tais afirmações. Scott C. Waring compartilhou outro avistamento do Google Earth que sugeria que uma pirâmide perfeita está sob o Oceano Pacífico, a oeste do México. Marcelo Igazester, um pesquisador argentino, foi o primeiro a ver a misteriosa estrutura subaquática que foi descoberta no mês passado. Igazester afirma ter visto um feixe de luz brilhando na escuridão do Oceano Pacífico a oeste do México, o que o levou a essa descoberta monumental. Scott C. Waring, um conhecido caçador de extraterrestres, fez a descoberta e compartilhou com seus seguidores. É uma pirâmide perfeita que mede 8,5 milhas em um lado da sua base, mas essa é até mesmo uma estimativa conservadora e pode se estender por até 11 milhas. A estrutura maciça pode ser difícil de ver porque aparece como um borrão na tela, mas se você imaginar uma pirâmide e apertar os olhos enquanto olha para a área, ela pode aparecer na frente dos seus olhos. De acordo com Waring, essa pirâmide perfeita está localizada perto das antigas pirâmides maias e astecas no México. Embora as antigas pirâmides tenham sido construídas por humanos, Waring afirma que somente alienígenas poderiam construir uma estrutura tão grande, se referindo à que está embaixo d'água. E essa não é a única descoberta inexplicável no oceano. Há algumas marcas estranhas no fundo do mar, no Oceano Pacífico, a centenas de quilômetros da Terra, que nenhum animal poderia ter feito. Algumas se assemelham a valas estreitas esculpidas no lodo claro, e outras podem ser marcas de garras esculpidas nos ecossistemas profundos por um monstro submarino.
a humanidade deixou muitas marcas na superfície da Terra, mas essas características de longa duração no fundo do mar passam praticamente despercebidas. Ocasionalmente, elas são iluminadas por holofotes submersíveis remotos, mas depois voltam à escuridão e estão há muito tempo como pegadas e rastros deixados pelos astronautas na Lua, que ainda são visíveis hoje, sem nada que os remova. Quando essa trilha foi fotografada há alguns anos, ela tinha 37 anos, enquanto as marcas abaixo datam de 1989. As marcas que datam das décadas de 1970 e 1980 são as primeiras tentativas de raspagem de testes de mineração em águas profundas deixadas para trás por navios equipados com dragas e arados que já partiram. Recentemente, os cientistas voltaram com câmeras e sondas para investigar o que aconteceu com os ecossistemas locais. E o que descobriram foram cicatrizes que nunca cicatrizaram totalmente. E muitos outros rastros como esses são esculpidos em todo o abismo oceânico, uma das últimas regiões selvagens intocadas. O que as gerações futuras pensarão sobre elas e o que elas dirão sobre a demanda de recursos da humanidade no início do século XXI? Para entender por que essas marcas existem e por que elas são importantes, precisamos mergulhar em um mar pré-histórico. Um dia, um tubarão perdeu um dente, que foi arrastado por centenas de metros até o fundo do oceano. O dente foi gradualmente mineralizado à medida que os metais se precipitavam do mar e da água no sedimento. Assim, começou um dos processos geológicos mais lentos da Terra, a formação de um nódulo polimetálico. Embora nem todos os nódulos comecem com o dente, eles contêm um fragmento de concha, um fragmento de osso ou nada. A taxa lenta de acreção, entretanto, é consistente. São necessários milhões de anos para que eles cresçam alguns centímetros. No entanto, eles se tornaram tão abundantes ao longo do tempo que agora cobrem grandes faixas da planície abissal do oceano. Durante a viagem do HMS Challenger, em 1873, os nódulos foram descobertos e, embora os marinheiros os trouxessem à superfície, eles os teriam agarrado como batatas rochosas com bordas esfareladas. Talvez fossem mais suaves na parte superior, mais ásperos na parte interior, como pedras pomes, onde haviam crescido os grãos sedimentares circundantes, e eles não teriam detectado nenhum cheiro se os tivessem encostado no nariz. O químico da expedição escreveu que eles eram feitos de peróxido de manganês, que é uma das principais substâncias usadas na fabricação de pó de branqueamento. Entretanto, devido à sua localização remota, eles nunca poderiam se tornar uma fonte de suprimento paga. Mal sabia aquele químico o quanto eles seriam importantes para os organismos das profundezas do mar e, posteriormente, para os seres humanos. Anos mais tarde, os cientistas descobriram que esses nódulos funcionam como ilhas para determinados tipos de vida. A planície abissal na qual eles se encontram representa 50% da superfície da Terra, uma escala sublime que é difícil de compreender. Se os oceanos desaparecessem da noite para o dia, descobriríamos que metade do nosso planeta é um vasto deserto de sedimentos soltos. Em meio a essa paisagem desolada, os nódulos oferecem uma rara superfície firme à qual a vida pode se agarrar. Algumas esponjas e moluscos são encontrados apenas em suas fendas, enquanto vermes, nematóides e larvas de crustáceos também foram descobertos. Elas são como áreas rochosas em um jardim, e você terá mais espécies vivendo no jardim do que teria se tivesse apenas solo. No entanto, esses nódulos recentemente chamaram a atenção de um mamífero terrestre voraz que precisa deles para os seus smartphones. O que o químico da expedição de 1873 não percebeu é que os nódulos também contêm metais como cobalto, níquel, cobre, titânio e elementos de terras raras. Um dia, esses elementos seriam de enorme valor para os seres humanos, já que a demanda por tecnologia do século XXI está aumentando. E o mesmo acontece com a demanda por seus materiais constituintes, como o cobalto, que é usado em baterias de íons de lítio que alimentam carros e eletrônicos. O problema é que, atualmente, grande parte dele vem de fontes questionáveis. A República Democrática do Congo extrai mais de 60% do suprimento mundial de cobalto de minas terrestres, mas essa atividade tem sido associada a violações dos direitos humanos e ao trabalho infantil. Portanto, apesar dos enormes desafios de engenharia para chegar até eles, os nódulos oceânicos estão se tornando um alvo cada vez mais atraente. Se os nódulos de uma região do Pacífico, a zona Clarion-Clipperton, CZZ, fossem removidos e secos, uma estimativa conservadora sugere que haveria cerca de 20 bilhões de toneladas. Embora a exploração desses nódulos tenha sido considerada antieconômica por décadas, várias empresas de mineração estão agora se mobilizando para removê-los, bem como outros tipos de depósitos minerais submarinos. Se isso for adiante, centenas de quilômetros quadrados serão encharcados todos os anos. Então, que efeito isso terá? Pesquisadores e empresas de mineração deram os primeiros passos preliminares para avaliar a viabilidade e as consequências ambientais nas décadas de 1970 e 80.
navios arrastaram ancinhos e arados de metal especializados sobre o leito do Pacífico em vários locais dentro da CZZ, bem como em um experimento de perturbação e recolonização perto do Peru, para recolher os nódulos e puxá-los para a superfície. Embora não tenham reproduzido exatamente o maquinário de dragagem planejado para futuras minas, e a escala seja muito menor, os resultados são algumas das melhores evidências que temos. Os cientistas estavam curiosos para saber o que aconteceria com um ecossistema intocado deixado para trás. Em alguns casos, eles encontraram linhas descoloridas com recolonização. Em outras ocasiões, eram as próprias empresas de mineração nascentes que estavam testando as suas tecnologias de extração. Um dos esforços incluiu até mesmo a Agência Central de Inteligência, a CIA, dos Estados Unidos, e a Ocean and Minerals Company, OMCO, e um consórcio de setor liderado pelo que hoje é a Lockheed Martin, realizaram testes de extração no navio Hughes Glomar Explorer. E mais tarde, seria famoso por outro motivo. Ele carregava uma enorme garra projetada com uma tentativa clandestina de levantar o submarino russo do fundo do mar. E anos depois, à medida que os planos de mineração em águas profundas se aceleraram e a permissão se tornou disponível, os pesquisadores voltaram a esses locais específicos. Eles descobriram que mesmo depois de décadas, a vida nessas trincheiras artificiais não voltou ao normal. A vida tende a brotar das linhas aradas de um campo de terra, mas as trincheiras do fundo do mar são relativamente estéreis. As criaturas que dependem dos nódulos, que agora foram removidos, não conseguem se recolonizar. Outras, que precisam de sedimentos macios para se enterrar e encontrar alimentos móveis, não conseguem sobreviver em uma superfície compacta artificialmente. As comunidades dessas planícies abissais com nódulos serão especialmente vulneráveis ao risco de extinção causado pelos esforços para extraí-los. De acordo com cientistas, esses efeitos podem durar centenas, se não milhares de anos. Barbara Adden, socióloga, propôs certa vez que um mundo pode ser pensado em termos de paisagens temporais adjacentes que diferem seu ritmo. Ela descreveu como as paisagens temporais industriais ou agrícolas se movem muito mais rapidamente do que as paisagens temporais naturais e ecológicas. Todos esses regimes temporais estão interligados, mas quando é um forçado a se mover no ritmo de outro, ocorrem danos ambientais de longo prazo. A paisagem temporal no oceano profundo é lenta e paciente. Quando a humanidade envia máquinas para remover materiais submarinos, duas paisagens temporais diferentes se chocam. O ritmo de um abismo oceânico versus um desejo rápido e de curto prazo para novas tecnologias. O oceano profundo não poderia estar mais distante dos ecossistemas verdejantes e das sociedades em aceleração da Terra. As temperaturas das planícies abissais são quase congelantes. A pressão é esmagadora e quase não há luz. Os organismos que vivem lá embaixo dependem da neve marinha para sobreviver. Essa chuva contínua de detritos orgânicos, que geralmente são digeridos 3 ou 4 vezes, cai do céu. É um ambiente de baixa temperatura, pouca comida e pouca energia, e isso tende a definir o ritmo da vida. Os animais que aqui não estão sujeitos aos extremos de mudanças físicas que ocorrem em águas mais rasas, então qualquer perturbação nessa área provavelmente será duradoura para eles. E, no entanto, embora essas áreas possam parecer desertos marinhos, especialmente quando comparadas aos corais vibrantes de águas tropicais rasas, elas são grandes reservatórios de biodiversidade e desempenham um papel importante no ciclo do carbono por meio do sequestro natural. Muitos dos animais que encontramos aqui são novos para a ciência, e alguns organismos contêm compostos farmaceuticamente ativos. Também é possível haver interações de longo prazo com a pesca na parte superior da coluna d'água. Em alguns casos, as funções desempenhadas por essas comunidades podem não ser valiosas por séculos. Muitas vezes não conseguimos ver a vida nesse vasto espaço porque ela é muito pequena e dispersa para ser capturada em uma fotografia. Não há megafauna carismática para ser usada como tema de pôsteres. No entanto, há uma abundância de vida lá, cobrindo metade do nosso planeta. Agora, alguns podem argumentar que destruir a vida marinha profunda é um sacrifício que vale a pena, quando comparado às violações dos direitos humanos nas minas africanas. No entanto, é improvável que um tipo de mineração simplesmente substitua o outro. Há várias empresas envolvidas, diferentes mercados e, até certo ponto, diferentes pressões e incentivos do lado da demanda. Portanto, se a mineração no fundo do mar de fato decolar, é mais provável que ela simplesmente se torne uma fonte adicional de minerais. Embora seja difícil quantificar a importância da vida no fundo do mar em termos econômicos ou morais humanos, ela tem um valor intrínseco. O fato de suas escalas de tempo lentas e de longo prazo serem tão facilmente interrompidas deve ser motivo de preocupação. E se as gerações futuras encontrarem esses rastros de dragagem no fundo do oceano, eles terão sobrevivido muito além da vida útil do smartphone, laptop
ou carro elétrico que os ajudou a esculpir. Esses rastros, nas palavras de David Farrier, autor do livro Footprints, tornam-se futuros fósseis. Com o passar do tempo, Farrier afirma que, no Antropoceno, estamos deixando para trás heranças industriais, químicas e geológicas indesejadas que durarão séculos. Os futuros fósseis são nosso legado e, portanto, nossa oportunidade de escolher como seremos lembrados. Eles observarão se continuamos a descuidar, apesar dos perigos que sabíamos estar à frente, ou se nos importamos o suficiente para mudar o nosso curso.